Meus irmãos, boa noite. Nós vamos mais uma vez compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Quero iniciar com uma oração. Vamos orar e pedir a direção de Deus sobre tudo aquilo que iremos compartilhar nesta noite. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este dia. Muito obrigado pelo dia do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem acontecido no país, no mundo inteiro. Nós cremos que é pela Tua vontade que tudo isso acontece e queremos, ó Deus, estar todos os dias em harmonia com a Tua vontade. Estamos em casa, mas não podemos deixar de orar, de buscar a Tua presença, de ler a Tua palavra, de, Senhor, estarmos em comunhão com os nossos familiares. Rogamos, Senhor, as Tuas bênçãos sobre os enfermos deste país. Em nome de Jesus, visita os lares, visita as pessoas enfermas, visita pessoas que necessitam de ajuda, de recursos, de alimentos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o nosso país. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus servos, abençoa os Teus filhos, aqueles que estão fracos na fé, aqueles, Senhor, que estão, de certa forma, um pouco temerosos com o que vai acontecer no futuro. Ó, Senhor, em nome de Jesus, visita esses irmãos, visita, Senhor, pessoas encarceradas, visita pessoas que moram nas ruas. Senhor, nós nos lembramos dos nossos governantes. A Tua palavra diz para nós orarmos por toda a autoridade constituída. E nesse instante, Senhor, nós oramos pelos nossos governantes. Rogamos que o Senhor dê a eles sabedoria, conhecimento, uma boa administração para todos, para que possam dirigir tudo, Senhor, conforme a Tua vontade, com muita sabedoria, inteligência, ó Deus, com discernimento. Abençoe-nos nesta noite, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que eu quero ler nesta noite encontra-se no livro de Números, capítulo 13. Nós iremos ler a partir do verso de número 1. Tá? Então nós vamos ler e expor o texto. Peço que os irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas. Tá? Então vamos lá. O povo de Israel estava se encaminhando para Canaã. Eles estavam parados no deserto de Parã. E aí no verso de número 1, Deus diz assim, a Moisés, Deus diz: Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então, Deus manda Moisés escolher 12 homens, eram escolhidos 12 homens, e esses 12 homens iriam fazer um levantamento exploratório da terra de Canaã. E o que é mais interessante nesse versículo é que Deus ia cumprir aquilo que Ele tinha prometido. Primeiro Ele prometeu a Abraão que iria levar a descendência dele para a terra de Canaã. Deus não é homem para que minta. É o que diz a Bíblia. Nós lemos no próprio livro de Números, que Deus diz assim, no capítulo 23, no verso 19, Deus diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou, tendo falado, não cumprirá? Deus não é homem para que minta. Se Ele prometeu fazer, Ele faz. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Então,
quando Deus diz que Ele tinha prometido, que Ele tinha dito que ia dar a terra aos filhos de Israel, Ele vai dar. Ele vai dar. No livro de Josué, no capítulo 21, no versículo de número 45, nós lemos assim: nenhuma promessa falhou de todas as palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Nenhuma promessa falhou. Tudo o que Deus prometeu, Ele cumpriu. Ainda em Josué, falando acerca das promessas de Deus e do cumprimento daquilo que Ele diz, Josué diz assim: porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Josué diz isso no capítulo 24, no versículo de número 17. Então, na verdade, Josué e Moisés foram apenas instrumentos de Deus para conduzir o povo à terra prometida. Então, Deus chega para Moisés e diz assim: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Olha quem Deus estava escolhendo. Deus estava escolhendo os príncipes, os cabeças das tribos. Então, enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor, enviou os seguintes homens. São estes os nomes. Então, Moisés narra todos os homens, dá o nome de todos os que foram escolhidos, de todos os cabeças dos filhos de Israel. Na verdade, Deus escolheu os formadores de opinião, pessoas que pudessem depois influenciar o povo. Então não foram escolhidos qualquer um, foram escolhidos príncipes, homens de peso, homens corajosos, homens de opinião, homens líderes em suas tribos. Então o texto diz assim: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacor. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Ori. Da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de José. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José e pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vofisia. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou para fazer um levantamento da terra, para poder explorar melhor a terra de Canaã, para eles verem se poderia possuir. Havia um plano para olhar a terra, e o plano era este aqui. Olha só. Eles iam ver na terra, diz o verso 18: vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita. Se for forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra que habita? Se a terra é boa, se é má, e que tais são as cidades em que habita?
se são arraiais, se fortaleza. Também qual é a terra, se a terra era fértil, se a terra era estéril, se nela há matas ou não. E aí, Moisés diz assim: tem de bom ânimo e trazendo o fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim eles subiram para espiar a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. E o texto diz que eles subiram pelo Neguebe, pelo deserto de Neguebe, e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Imaginem, trouxeram romãs, figos e um cacho de uva carregado por 2 homens. Esse lugar se chamou Escol por causa do cacho de uva. Bom, os espias passaram 40 dias. 40 dias. Ao cabo de 40 dias, eles caminharam, vieram até Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, né? E deram conta de tudo que tinha se passado. E logo de cara todos viram aquele cacho de uva sendo carregado por 2 homens. Então, o que eles fizeram? Acharam bom, cresceram os olhos, ficaram assim, surpresos com aquele cacho de uva. Nossa, que cacho de uva grande! Então, o que aconteceu? Já logo olharam de forma positiva. Eles olharam aquele cacho de uva e ficaram extasiados com aquilo. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste para conhecer, e aquela terra verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Quando disseram que a terra manava leite e mel, não era nenhuma novidade, porque Deus já tinha dito isso. Vejam o relato positivo. Viram cacho de uva grande, viram as romãs, os figos, viram que a terra manava leite e mel. Isso significava que a terra era fértil. Então, ficaram felizes, não é? Por este relato positivo, não é? E disseram: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes, fortificadas. Vimos nela os filhos de Anak. Então, até aí tudo bem, não é? Mas aí Caleb chega para o povo e diz assim, Caleb fez calar todo aquele povo, e diz assim: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Um dado corajoso, um dado positivo. Não importa quem estava lá, era Deus que ia dar a terra, era Deus que ia vencer os inimigos. Então Caleb fez um bom discurso. Porém, vem a parte negativa, né? O povo recebeu a notícia positiva e não tiveram estrutura para suportar a negativa. Primeiro veio a positiva, depois veio a notícia negativa. Já perguntaram isso para você alguma vez? Por exemplo, assim: olha, eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual é que você quer receber primeiro? Quando alguém te faz essa pergunta,
O que você responde? Qual é a notícia que você quer ver primeiro? A boa ou a ruim? Sempre que me fazem essa pergunta, eu digo que quero receber a negativa primeiro. Primeiro a negativa, depois a positiva. Às vezes a negativa não é tão ruim assim. E às vezes a positiva não é tão boa. Mas eu sempre ouço primeiro a negativa, para que depois, se eu ouvir a positiva, a negativa não venha a desfazer tudo aquilo de bom que eu ouvi. Foi isso que aconteceu. Primeiro viram o cacho de uva, notícia boa. Viram as romãs, viram os figos. Viram que a terra realmente manava leite e mel. Então ficaram felizes. Aí veio um balde de água fria. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A notícia positiva começa a cair por terra e a negativa vai prevalecer. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos assim. E também o éramos aos seus olhos. Houve uma inversão da notícia. Primeiro a positiva, aí por último a negativa. A negativa arrasa. A negativa acabou com aquele povo. Começou. Quando olhamos para o capítulo 14, o texto diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Imagina, o povo inteiro chorando a noite toda. E começaram a reclamar. Que nós devíamos ter morrido no Egito. Toda a congregação vai morrer agora nesse deserto. Imagine. A notícia negativa caiu. Invadiu a positiva. E eles passaram a valorizar o quê? A notícia negativa. A negativa. E a positiva. Não é? Mas aí, Caleb diz assim. Caleb vai para cima. Caleb tinha fé. Caleb tinha fé. Aliás, esse texto aqui mostra a incredulidade e a fé. Não é? O que a Bíblia diz acerca da fé? A Bíblia diz assim, que a fé é certeza. Certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. E a incredulidade? É a dúvida, é a desconfiança, é a descrença. Quem tinha a notícia positiva tinha fé, tinha certeza, tinha convicção. Mas baseado em que esta convicção? Baseado na promessa divina, baseado naquilo que Deus tinha dito. A Bíblia é um livro cheio de promessas. E Deus, quando faz promessas, como nós lemos, Ele cumpre. Ele cumpre a promessa. E Caleb se levantou e disse assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, Ele fará. É Deus que faz. Independente das notícias negativas,
Era Deus que ia levar o povo para lá. Então os inimigos seriam todos desbaratados, porque Deus havia prometido isso a Abraão. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Deus não é homem. Aquilo que ele fala, ele faz cumprir. Ele faz cumprir. Então, o que Caleb diz, capítulo 14, no verso 9: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Mas tudo aquilo que Moisés disse parece que não adiantou muito, porque a notícia negativa foi mais forte que a positiva. A negativa foi mais forte que a positiva. Houve uma inversão aí, né? Eles deram uma notícia de forma invertida. Foi isso que aconteceu, não é? Quando eles retornaram, o relatório parecia até, poderia ser verdade. E era verdade. Havia ataques, havia homens grandes, nós parecíamos gafanhotos perto deles. Mas não importava. Não importava. Porque o Senhor estava do lado deles. Deus estava do lado do povo. Irmãos, que notícia que você quer receber primeiro? Não se esqueça de que Deus tem sempre uma boa notícia para nós. E qual foi a decisão de Deus? Bom, Deus não gostou de nada. Não, Deus não gostou de nada, porque houve incredulidade por parte do povo. E aí, no capítulo 14, no verso 20, Deus toma uma decisão. Deus diz assim: tornou-lhe o Senhor, segundo a sua palavra. Ele diz assim: tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha palavra. O povo viu a glória de Deus. O povo viu coisas positivas, mas olhou para o deserto, olhou para a fome, olhou para o Egito, e as coisas negativas tomaram conta da positiva. E o que aconteceu? Aquela glória que Deus mostrou, todos aqueles prodígios, aqueles sinais que Ele fez, aquilo parece que não valeu de nada. Parece que não influenciou a vida do povo. Aí Deus diz assim, que nenhum deles verá a terra, que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Meus irmãos, quantas notícias negativas nós temos ouvido nesses dias. Eu não ouço mais mensagens sobre coronavírus. Eu não ouço. Nem abro vídeo. Não vejo as notícias. Porque o que deve nos influenciar é a palavra. É o poder de Deus e é aquilo que Ele faz. É aquilo que Ele faz. Não é? Então, o que tem nos influenciado mais? As negativas? Abre o noticiário lá. Aí você já fica com medo, o coração já bate mais forte. Fique em paz, fica tranquilo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. E outra coisa, Deus tem sempre boas notícias para nós. A Bíblia é um livro de boas notícias, não é? De boas novas. Então, só para concluir, olha só. Que notícia você tem ouvido primeiro? Os meios de comunicação que querem audiência? Ou a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas?
o que dá mais audiência são as más notícias. Tá? Então, as Escrituras Sagradas é a nossa realidade. É a nossa realidade. É um Deus que prometeu o livro da Bíblia, os livros bíblicos, 66 livros, são promessas. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E o nosso Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que Ele escreveu. Está tudo escrito aqui. Palavras do vento leva, não é? Mas então, esse Deus é tão poderoso que fez com que homens santos escrevessem as Escrituras. Em segundo lugar, Deus tem boas notícias. E essas notícias boas são o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia para nós nesses dias. Né? Tito, no capítulo 2, do verso 16 ao 14, ele diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha que boa notícia. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Então, a graça de Deus, ela se mostrou salvadora a todos os homens e nos educa para vivermos no presente século de forma santa, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E agora, a mais excelente notícia: Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A boa notícia é a notícia do Calvário. É Jesus Cristo morrendo por nós. Essa é a grande e boa notícia de Deus para a nossa vida. Jesus Cristo morreu. Uma grande notícia para nos remir, Ele nos comprou com precioso sangue. E em terceiro, no final da missão de exploração, né, Deus deu um castigo para aquele povo. Né? Quando nós lemos que Deus enviou o povo para espiar a terra que Ele ia dar, Deus mostra a aliança que Ele fez. A aliança. Esse é o Deus da aliança. Ele tinha uma aliança com o povo e Ele ia fazer cumprir tudo aquilo que Ele tinha prometido. E no final Ele diz, o texto diz, né, que Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Deus mantém a sua aliança. Deus diz assim, Deus separa. Olha, essa geração que saiu do Egito não vai entrar, mas essa nova geração vai entrar. Ele não deixou de cumprir a sua promessa, não deixou de cumprir a sua aliança. Nosso Deus continua o mesmo. Né? E é interessante que a gente precisa entender que nessa quarentena, que não haja esfriamento da fé, né? Pelas notícias más que nós ouvimos. Lembre-se, o povo ouviu as más notícias e chorou a noite toda. Imagina aquele povo alarido, aquele povo todo chorando a noite toda. Que tristeza! Mas por que chorar se o Deus da aliança já tinha prometido que todo o povo ia entrar naquela terra? Que não haja esfriamento da nossa fé, que olhemos o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de Deus para nós e que prestemos atenção, mais atenção nas Escrituras Sagradas, na revelação. É lá que estão as boas notícias, não é? E Jesus pede para que nós olhemos as Escrituras
pois são elas que testificam dele, nosso Senhor e o nosso Salvador. Oremos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos instrui. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos educa em justiça. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso único Senhor, o Deus de promessas, o Deus que em Cristo Jesus fez uma nova aliança conosco. E nessa aliança, o Senhor permanece sempre fiel. Mesmo que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Ó Senhor, muito obrigado pela Tua glória, pelo Teu poder que se manifesta no mundo todos os dias. Isaías disse que a terra está cheia da Sua glória. E nós vemos isso, Senhor. Não olhamos para as más notícias, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o justo, ele não se atemoriza de más notícias, mas o seu coração é firme, confiante no Senhor. Que assim seja a nossa vida, de confiança no Senhor, que dirige todas as coisas. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus e queremos Te servir. Obrigado, Senhor, por todas as Tuas bênçãos derramadas sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Uma boa semana.